Você sabia que do ano de 2018 até o ano de 2020, mais de 3 mil mulheres passaram a cumprir prisão preventiva domiciliar no Brasil, em especial após uma decisão do STF nesse sentido? Então vamos falar mais sobre a prisão preventiva domiciliar. Olá pessoal, uma grande satisfação ter você por aqui. Neste canal nós tratamos de direito penal, processo penal, legislação penal especial e prática da advocacia. Aqui os seus comentários são muito bem-vindos porque engrandecem toda a discussão acerca desses temas. Hoje nós vamos tratar em especial da prisão preventiva domiciliar. Não é? Uma criação que foi feita no ano de 2011, já tem um bom tempo, através da Lei 2.403, alterou o Código de Processo Penal, no seu artigo 317 e 318, para criar a prisão preventiva domiciliar. Ah, professor, mas eu já sabia que tinha gente que cumpria pena domiciliarmente. Cumprir pena domiciliar já existia há muito tempo, mas a criação da prisão preventiva domiciliar é recente, né? Então, como eu disse, foi criado em 2011. A pessoa tem os requisitos da prisão preventiva, a pessoa tem que ficar presa, tem lá, oferece riscos, oferece perigo para a sociedade, mas diz a lei que em alguns casos essas pessoas que cumprem a prisão preventiva podem cumprir essa prisão preventiva na sua própria casa. Isso é o que se chama de prisão preventiva domiciliar. A lei é taxativa ao dizer os casos que cabe prisão preventiva domiciliar para o maior de 80 anos, por exemplo, não é? Não é para o idoso, maior de 80 anos. Aquele que está extremamente debilitado por uma doença grave, não é aquele que tem uma doença grave, é aquele que está debilitado por uma doença grave, aí não importa a idade, seja homem ou mulher, também cumprirá a prisão preventiva domiciliar. E aquele homem ou mulher que é imprescindível aos cuidados de um menor de 6 anos, e aqui a lei não fala de filho, fala menor de 6 anos, ou aquele que possui uma deficiência. Não importa também a idade dessa pessoa que tem deficiência. Se a pessoa é imprescindível, ela deverá cumprir a prisão preventiva domiciliar. Perceba que não é liberdade, não se trata de uma liberdade provisória, é diferente, é a prisão preventiva. Os requisitos da prisão preventiva estão presentes. Muito bem. Essa questão da prisão preventiva domiciliar, ela ganhou contornos bastante diferenciados em 2016. Teve uma lei que alterou o artigo 317, em especial o artigo 318, criando inclusive o 318A e B, não é? Para dizer, em especial, a uma proteção para a criança. O ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, prevê que uma criança é aquela que tem até 12 anos incompletos, ou seja, 11 anos, 11 meses, não chegou a 12 anos. Então, essa é a criança. E o adolescente é aquele que tem desde a data de 12 anos até 18 anos incompletos. Muito bem, uma lei de 2016 alterou, como eu disse, o artigo 318, para dizer que também poderá ter a prisão domiciliar a mãe, aliás, a mãe que tiver um filho menor de 12 anos, ou seja, que tiver uma criança. E aí não fala se ela é imprescindível ou não é, se tem deficiência ou não tem. Só de ter um filho menor de 12 anos, a mãe teria a prisão preventiva domiciliar. A lei já falava da gestante também, tá? A gestante também tem esse direito da prisão preventiva domiciliar, mas aí ela passou a contar com o menor de 12 anos. E disse mais, também o pai, que for o único responsável pelo menor de 12 anos, aí sem contar a mãe, também poderá ter a prisão preventiva domiciliar, né? Mas nesse caso, a prisão preventiva domiciliar só se não tiver a mãe, porque se tiver a mãe e o pai, os dois presos, então privilegia a mãe.
Demorou um pouco para se assentar esse posicionamento, mas o STF, no início de 2018, foi taxativo, no sentido de que realmente as mulheres, né, que têm filhos menores de 12 anos teriam a possibilidade de ter a prisão preventiva domiciliar. O Globo.com, mais precisamente o G1, ele trouxe uma reportagem muito interessante, que eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês, né? Fazendo um levantamento em 16 estados e no Distrito Federal. Pegando dados oficiais ali, alguns estados não se teve o acesso a esses dados e concluiu-se que mais de 3 mil mulheres, 3.500 e poucas mulheres tiveram esse benefício da prisão preventiva domiciliar nos últimos 2 anos, né, após essa decisão emblemática do STF, que foi extremamente taxativo. Esse número ainda é pequeno, porque são mais de 30 mil mulheres que são presas no Brasil. Do universo de pessoas presas, não representa muito, porque cerca de 4% mais ou menos, um pouquinho mais do que isso, são de mulheres que estão presas no Brasil. Mas isso contando aquelas que estão em prisão provisória e também aquelas que estão em prisão definitiva. Também vale lembrar, vamos pensar que a grande maioria, mais de 90% das mulheres que estão encarceradas, estão envolvidas com tráfico de drogas. É uma quantidade bastante grande, né? Então, esse número de 3 mil e poucas mulheres chega a ser 10% mais ou menos da quantidade de mulheres presas no Brasil. Esse levantamento do G1 diz que no estado de São Paulo, mais de 60% dos pedidos de prisão preventiva domiciliar da mulher ainda são negados. E são negados por vários fatores, principalmente pela gravidade dos fatos que foram praticados. Perceba que a própria lei, o artigo 318, diz que não será concedido à mãe a possibilidade da prisão preventiva domiciliar se o crime tiver sido cometido com violência ou grave ameaça. Qualquer crime com violência ou grave ameaça, por exemplo, um homicídio, né? Por exemplo, um latrocínio, etc. Agora, também não será concedida a prisão domiciliar, a prisão preventiva domiciliar, se o crime for praticado contra dependente. Então, se o crime for praticado contra algum dependente, também não é concedida a prisão domiciliar. Daí, né, a quantidade de pedidos que são negados, né? Não só no estado de São Paulo, nesse levantamento, mas nessa reportagem que eu vou deixar o link aqui para vocês, fala de cada estado que foi sendo apurado, é uma questão bastante interessante. A prisão preventiva domiciliar, vale lembrar que ela continua sendo prisão, como eu disse para vocês, mas além de ser prisão, o juiz pode determinar a aplicação de medidas cautelares, aquelas que estão no artigo 319. Então a pessoa fica na sua casa e também ela pode ficar restrita por algumas medidas cautelares, né? Me parece que a lei é ótima, na minha opinião. É claro que muitos vão dizer, mas só privilegia quem tem dinheiro, quem tem condições, porque aquela moça lá, aquela mulher que é pobre, né, não tem a prisão domiciliar. O levantamento feito aí, me parece que não é bem essa história. Mas não podemos lembrar que o Brasil adotou um sistema de proteção integral à criança ou adolescente. Então, quando há essa aproximação, não é, da mãe ao filho menor de 12 anos, qual seja criança, senhores, é muito mais uma proteção à criança do que propriamente à mãe, né? É uma aproximação familiar, fazendo com que nós impeçamos ali a ocorrência de outros crimes, muitas vezes mais graves, no futuro, como aquela criança vai ser criada, né? É verdade também que muitos são criados pelos avós, pelos tios, né? Quando os pais estão encarcerados, mas é insubstituível a presença da mãe. Então me parece que essa prisão preventiva domiciliar, além de ser menos onerosa ao Estado, porque uma pessoa presa, né, no sistema carcerário tradicional tem um custo muito grande para o Estado, há uma aproximação familiar e é bastante interessante, principalmente no que trata das
mães encarceradas. Bom, fica aí a notícia, leiam a reportagem, façam os comentários aqui e vale sempre lembrar, um pedido que eu faço para todos vocês, que se inscreva no canal, não é? Que acione o sininho para receber novas notificações e, se possível, dê o seu like também no vídeo. Logo, logo nós nos encontraremos de novo. Um grande abraço, até mais!